Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar aqui de dilatometria, que é a parte da física que estuda a dilatação dos corpos. Então, quando a temperatura de um sólido aumenta, surge um aumento das vibrações atômicas e da distância média entre os átomos e moléculas que constituem esse material. E aí há uma dilatação física. Se há uma diminuição, ocorre o inverso, ou seja, uma contração. Então, as torres de transmissão que vocês estão vendo aqui embaixo da minha imagem, os cabos, eles têm uma folga, porque quando esfria, então eles tendem a ficar mais tensionados. Quando há muito calor, eles tendem a descer, né, se dilatar. E a dilatação linear, que é o objetivo desse vídeo, é definida por quem? Por esse comprimento inicial que você tem no corpo, um coeficiente de dilatação, que é esse alfa, e a variação de temperatura. Então, você tem um comprimento inicial, coloca aqui energia, né, energia térmica, e o corpo sofre uma dilatação, que é o ΔL. Se você quiser achar o L final, é só usar essa diferença aqui, ó, que é L menos LO. Então, no lugar de ΔL, você substitui por L menos LO e passa o LO para o segundo membro. E aí você acha o comprimento final. Esse coeficiente de dilatação, a gente pode basicamente achar de vários corpos fazendo ensaios. E no caso, você vai fazer exatamente, vai pegar um determinado corpo e aquecer ele, né? E ver qual a variação do comprimento. Aí você acha esse que é o coeficiente de dilatação linear, que sua unidade é em graus recíproco. Olha aqui a unidade que nós estamos falando. Aqui alguns exemplos de coeficientes, né? Tem o aço aqui, 1,2, o chumbo tem um coeficiente maior, então ele tem uma dilatação maior. Desses aqui a gente pode citar o vidro Pyrex como dos menores, é aquele que a gente usa no forno de micro-ondas, tá bom? E aqui a gente vê algo interessante, o concreto e o ferro têm coeficientes parecidos, então quando você mistura aqui, ó, eles ficam bem próximos entre si. O gráfico a seguir mostra o comprimento L em função da temperatura e disponibiliza sem um gráfico linear, né? Já que nós temos um valor inicial, que é o L0, e um gráfico que é uma reta, já que nossa fórmula é de uma equação linear. Então, aqui você tem o L0, um valor inicial, e na sequência você vai ter um ângulo aqui que é a inclinação. Essa inclinação ela é proporcional ao coeficiente a esse alfa aqui, que é o nosso coeficiente de dilatação. Esse delta, esse θ aqui variando, é basicamente uma forma de representar a variação da temperatura usando outra letra. Os problemas que nós temos são esses aqui. O fato de barras de ferro contidas em uma viga de concreto não provocarem rachaduras no concreto explica-se pela semelhança que existe entre os valores de quê? Nós vimos há pouco na tabela que é o coeficiente de dilatação linear desses materiais que é igual, então não tem muita variação na dilatação desses corpos. Essa questão já envolve uns cálculos, né? Você tem uma temperatura inicial, 20 graus, depois
você tem a informação aqui do trilho, que tem esse coeficiente, e você quer a dilatação em centímetros, sabendo que você tem aqui um valor inicial de 100 metros. Olha aí, há uma diferença, né? Então, transformar metros em centímetros para evitar qualquer problema, já que temos que trabalhar a dilatação em centímetros. Então, 100 metros equivalem, multiplica por 100, né? Então, 10.000 centímetros. Então, a gente pode encontrar aqui agora usando a fórmula da dilatação linear, que é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, o L0 é 10.000, o alfa 1,2 vezes 10 a menos 5 e a variação da temperatura 20 graus. Quando você vê aqui, 20 vezes 10, 200.000. Vezes 1,2 vezes 10 a menos 5. Vamos trabalhar aqui agora tudo com notação científica, vai dar 2 vezes 10 a quinta, vezes 1,2 vezes 10 a menos 5. Então, esse aqui cancela com esse. 2 vezes 1,2, 2,4 centímetros foi a variação aí nessas trilhas. Para fechar, temos essa questão. Você tem uma dos pilares com 40 centímetros e o outro com 30. Então, eles vão ter variações diferentes com a temperatura. Isso vai desequilibrar essa ponte. Para equilibrar ela, nós vamos ter que ter materiais com coeficiente de dilatação diferenciado. O do primeiro pilar é esse aqui. Então, para resolver essa questão, encontrar o coeficiente de dilatação linear do segundo, nós vamos igualar os dois aqui, o primeiro com o segundo, colocar os dados do primeiro, que é 40 vezes 1,8 vezes 10 a menos 6, e aí vamos tentar achar aqui nesse segundo, que é 30 vezes a alfa, que eu não conheço, que eu quero encontrar, para ter a mesma dilatação, eles têm que ser iguais, né? E aí eu tenho que multiplicar aqui, tanto o primeiro que o segundo membro, pelo ΔT. Faltou o ΔT aqui na frente. Então, esse ΔT do primeiro com o segundo, eles vão se anular, só vai ficar quem? 40 vezes 1,8 vezes 10 a menos 6 igual a 30 alfa. Então, aqui é só trabalhar aqui, deu 720 vezes 10 a menos 6 sobre 30. Aqui deu 24 vezes 10 a menos 6. Essa divisão, graus recíprocos. Observe que como tem um L0 menor, para ter a mesma dilatação do L que é maior, que é 40, você vai ter que ter um comprimento ou um coeficiente maior. Já que aqui era 18, ele vai ser 24 para compensar o tamanho. Então, só lembrando aqui, ó, a fórmula correta é 40 vezes 1,8 vezes 10 a menos 6, ΔT. Só que a segunda equação, ΔT, também está aqui. Então, a gente pode cancelar. E daqui a gente segue com os cálculos. Olá, pessoal. Estou aqui num simulador de dilatação térmica, tá bom? Ele da Universidade Federal do Ceará. Fantástico esse simulador. Ele está rodando aqui no GeoGebra. Vamos aqui rapidinho explicar para vocês. Então, nós temos aqui um relógio comparador. Posso tirar ele, ó, colocar de volta aqui. E eu vou fazer uma simulação aqui a 25 graus. Pronto. A 25 graus o aço aqui está com 12 milímetros.
Eu vou aumentar aqui para 50 graus. Então vai ter uma variação de 25 graus. E aí vou dar o start, tá bom? Aperta o ligar e depois dá o start. Ele estava com 11, e aí vai avançar, vai chegar aqui no caso 32, quase 33 milímetros. Então essa diferença é a dilatação. Então você tem a diferença, você tem a temperatura, então você consegue encontrar inclusive o coeficiente. Nós temos aqui também a possibilidade de zerar, ó. Eu posso zerar. Aqui está 22, na verdade. Acho que eu falei. Ou 12, tá? Acho que eu falei 11. Então eu vou aqui colocar 0 e ver quanto realmente avançou. Então, sem precisar trabalhar com o comprimento inicial. Então, chegou aqui a 11 milímetros o avanço. Então, era determinado valor, que no caso 11 ou 12, eu não recordo aqui, mas você consegue zerar o relógio comparador. Agora vamos ver outra substância, né? Reiniciar. Eu costumo zerar aqui tudo. Vamos ver aqui o chumbo. Então, o chumbo, vamos ver se ele tem o maior ou menor coeficiente de dilatação. Mostra o relógio. Já está o chumbo a 25 graus, já está aqui com 29 milímetros. Então já está bastante já dilatada essa temperatura. Então vou aqui zerar e vamos ver, tá 29, né? Vamos ver. Dá um start, 50 graus. Tem que ligar on antes, start. Então vamos ver a variação dele. Observe que o chumbo teve uma variação bem maior. Olha aí, 42 milímetros a variação. Então realmente você consegue ter uma simulação bem legal. Vamos ver aqui o vidro, que em geral o vidro tem um coeficiente de variação, né, de dilatação térmica baixo. Vamos ver aqui, mostrar o relógio. Olha aqui, ele começa com 15 a 25 graus. Então, vamos ver como é que fica ele, no caso, dando o on e o start. Não, aqui está 25, vou desligar para colocar 50. Vamos observar? Eu não zerei, então ele estava em 15 mais ou menos, e foi para 50 graus, atingindo 20 milímetros. Ele variou muito pouco, isso mostra que o coeficiente dele é muito baixo. Vamos zerar aqui de novo para vocês verem, agora zerando o relógio comparador. Ele está aqui medindo bem aqui nessa pontinha, tá vendo? O start. Então, comparando ele com o chumbo, ó, como o coeficiente de dilatação dele é baixo. Chegou a 50 graus e variou apenas 5 milímetros. O chumbo variou muito mais. Então a gente faz uma tabelinha, a gente consegue medir tudo isso. No site, há roteiros, tá bom? No site da Federal do Ceará, há roteiros para essa experiência. A gente coloca o link do site na descrição do vídeo. Até a próxima.